Amigos, chegamos à 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam 13 rodadas para o final da competição. E eu me atrevo antecipadamente a apresentar os clubes que eu imagino que comporão os 4 primeiros na tabela de classificação. Os 4 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro de 2021, eu já tenho convicção de quem chegará na frente. Claro que são situações para serem discutidas e cada um tem os seus argumentos e eu, claro, apresento esta sugestão baseada nos argumentos, naquilo que eu vi, no que eu observei. Por exemplo, manutenção de equipe de trabalho, manutenção de treinador, escolhas de atletas, comportamento de dirigentes, atitudes, né? Respeito pelo adversário, forma profissional como tomou esta ou aquela decisão, na hora de preservar ou não preservar uma equipe, jogar com reserva ou titular, priorizar esta ou aquela competição, administrar os jogos quando ficaram muito apertados, quando a tabela ficou muito justa, dizer, olha, eu não quero transferência, eu quero jogar imediatamente assim mesmo. Respeitar o adversário, o trabalho executado pela sua comissão técnica. Comissão técnica compreende aí treinador, preparador físico, médico, compreende toda a equipe de trabalho e até a logística. Eu fiz um levantamento e cheguei à conclusão de quem pode chegar, quem pode alcançar as 4 primeiras colocações no Campeonato Brasileiro. Antes de anunciar esta minha classificação, queria te fazer um pedido. Deixa o joinha aí, dá um like, vem para cá, participa do nosso canal. Compartilha o canal Darcy Filho Sem Off com os teus amigos. Vamos falar sobre futebol. Manda a tua opinião, quero saber se você concorda ou não, ela é muito importante. O campeonato por pontos corridos, ele é um campeonato de regularidade. Portanto, quem mais se mantém no topo da tabela, fatalmente chegará no final da competição nesta posição. O bloco intermediário é frequentado, então, e a ponta de baixo é a mesma coisa. É claro que tanto na ponta de cima, quanto no bloco intermediário, quanto na ponta de baixo, pode ocorrer uma ou outra alteração, uma ou outra oscilação. Até se diz que no Campeonato Brasileiro, o segundo turno é uma outra competição. E olha, está podendo ser notado logo no início do retorno que para o Corinthians está sendo sim uma outra competição. Isto é um movimento que ocorre no campeonato por pontos corridos, porque algumas equipes não têm um grupo capaz de manter o rendimento do primeiro turno no segundo, em razão de lesões, cartões amarelos, enfim, fatores que contribuem e que podem, claro que podem, desestabilizar uma ou outra equipe. Então, eu formei o meu ranking dos 4 primeiros. Quem chegará primeiro no Campeonato Brasileiro no final? Me parece que é indiscutível a situação do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e começou perdendo. O primeiro jogo do Atlético foi com derrota. Foi contra o Fortaleza, mas o Atlético formou um time forte, uma equipe forte, com um bom treinador, com tudo funcionando e se manteve na ponta da tabela. Se manteve sempre na parte de cima ali, disputando com o Palmeiras, com o Flamengo, sempre ali chegando, Fortaleza, a turma comparecendo ali entre os primeiros. Então, eu acredito sim que o Atlético Mineiro será o primeiro colocado. O segundo colocado na competição, para mim, será o Flamengo. O Flamengo está aí jogando com três jogos atrás e está, sim, já na segunda posição e o Flamengo ocupará a segunda posição do Campeonato Brasileiro. Ele se manterá nesta posição. Eu não acredito que o Galo dê uma derrapada e permita a chegada do Flamengo. Não acredito. O Palmeiras será o terceiro colocado. O Palmeiras perdeu muito terreno. O Palmeiras se desmanchou um pouquinho. O seu treinador fala um pouco demais, culpa muitos outros e assume pouca responsabilidade e está muito baseado nos louros da Libertadores do ano passado, quando ganhou do Santos. O que não era difícil, porque o Santos era uma equipe de jovens treinado pelo Cuca. E quem fez aí do retorno, está fazendo do retorno uma nova competição é o Corinthians, e por isso eu acho que o Corinthians entra em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Portanto, para mim, os 4 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro serão
o Atlético Mineiro como campeão, o Flamengo como vice, o Palmeiras como terceiro colocado e o Corinthians como quarto colocado. Vamos aguardar para saber se eu tenho ou se eu não tenho razão. Manda a sua opinião aí, vamos confrontar e aguardar pela rodada final do Brasileiro. Um abraço.